Olá, que bom que você está comigo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Vamos falar de jiu-jitsu. São cerca de 2,5 milhões de pessoas que praticam esse esporte no Brasil. 1,3% da população, é bastante, né? Mas mesmo assim, muita gente pode ser que não conheça os detalhes. Vê uma luta ou outra na televisão, mas olha, fica com a gente porque você vai entender coisas espetaculares sobre este esporte que muitas vezes com a técnica vale mais do que a força e que tomou, claro, talvez você já conheça a história, cresceu muito no Brasil graças à família Gracie e é disso que a gente vai falar agora com dois especialistas. Primeiro eu vou chamar aqui com a gente Mestre Otávio de Almeida Júnior, que é o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Com a gente também Fernando Thiago Garcia. O Fernando é professor, também presidente do projeto Pulmão de Aço. Ele fala virtualmente também. Fernando Quick, o seu projeto é em Sorocaba. Você está em Sorocaba? Fala para a gente, Fernando. Sim, nós estamos em Sorocaba aqui. O projeto começou em 2016. Que legal. Estamos há 7 anos. Que bacana. Inclusive, a TV Tem fez umas 3 matérias, né? Porque o jiu-jitsu, o que acontece? É muito caro para as crianças participarem, né? Tem muitas crianças da periferia que não têm condições, né? Então a gente dá aula para eles, né? Formando aí campeões aí e crianças que estão lá com nós lá, sempre um ou outro se destaca lá, é uma inclusão social, né? E também trabalhamos com PCD, né? São pessoas, tem um dos professores nossos não tem o braço, nosso mestre lá enxerga 4%, também luta muito, treina bastante, e a inclusão social, né? Esse é o nosso jiu-jitsu, né? Que legal. Depois você vai falar com detalhes aí como é que você se apaixonou por essa arte marcial que é tão bacana. Mas deixa eu voltar aqui com o mestre Otávio de Almeida Júnior, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Mestre, como é que o jiu-jitsu, eu estava lendo aqui, que é uma arte asiática, né, mas que ganhou muita força no Brasil. Como é que foi essa história? Relembra para a gente, por favor. Bom, na verdade, o jiu-jitsu é uma arte milenar, né? Foi uma arte que veio da China migrou para o Japão e do Japão veio para o Brasil. Chegou no Brasil através do Conde Koma e que teve a oportunidade de ensinar os irmãos Gracie a arte suave, que é a denominação de jiu-jitsu em português, e através de confrontos e através de técnicas e através de exposição, difundiu o jiu-jitsu, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a arte marcial mais praticada no Brasil. E eu posso dizer, inclusive, que no mundo, viu? Hoje a gente tem o jiu-jitsu difundido no mundo inteiro, né? Pois é, eu vi uma reportagem uma vez, né, que eu não lembro, um dos integrantes da família Gracie chegou, ele estava contando a história que ele chegou nos Estados Unidos e ele começou a falar da técnica dele, o pessoal falava assim, mas como é que é isso? Não, deixa eu só lutar para te apresentar assim e tal. E quando ele lutou, e vira o impacto daquele, inclusive eu abri falando aqui, você pode até explicar para a gente, porque assim, ele era, a compreensão física dele um pouco menor e derrubava pessoas maiores com uma técnica, né? Essa técnica, ela foi aprimorada no Brasil ou não? Bom, o jiu-jitsu, na verdade, hoje ele é conhecido como um esporte brasileiro, tanto que no mundo inteiro, o que se vê é o jiu-jitsu brasileiro implantado, né? É bem diferente do jiu-jitsu japonês. A técnica do jiu-jitsu brasileiro foi moldada pelo Hélio Gracie, que então a gente pode dizer que foi o fundador do jiu-jitsu brasileiro. Mestre Hélio Gracie era de compleição física bem pequena, né? Ele era vamos dizer assim, um jovem que tinha problema de respiração, tinha problema pelo fato de ser muito franzino, e foi o que mais se destacou, né, e o que mais efetivou o jiu-jitsu em confrontos reais. O jiu-jitsu se impôs através da força, através do enfrentamento com as outras artes marciais, vamos dizer assim, né? E acabou se impondo porque é uma luta que começa onde terminam todas as outras. O que eu estou querendo dizer? O karatê, o judô,
todas essas outras lutas, né, elas terminam quando chegam ao chão, quando chegam no solo. O jiu-jitsu começa no solo. Portanto, hoje, e conhecido mundialmente, é a arte marcial que mais resolve. Eu estou lendo aqui na internet História do Jiu-Jitsu. O mestre Otávio começou na década de 1930 com os irmãos Ono e se aperfeiçoou com o professor George Gracie. Ensinava a modalidade de maneira expressiva, impressionante e carismática, tornando inesquecíveis os momentos vividos com ele num dojo. Como é que foi essa experiência com o George Gracie? Não, na verdade, você está lendo a biografia do meu pai. Opa, eu sou filho de professor de jiu-jitsu. Né? Meu pai iniciou o jiu-jitsu na década de 50, né? Com um dos irmãos Gracie, mais precisamente com Jorge Gracie, né? E você está comentando uma coisa, e por aí você tem uma medida, né? Eu cheguei a conviver com os fundadores do jiu-jitsu, né? E meu pai foi aluno direto de um dos membros da família do jiu-jitsu. Então eu estou enfronhado nisso desde que eu nasci. Eu pratico jiu-jitsu desde os 3 anos de idade, né? Eu atualmente tenho 70 anos, ou seja, tenho 67 anos de kimono. Alguma coisa eu conheço. Poxa vida, desculpa, eu também fiz uma referência, eu falei, não é possível, de 1930 também não dá, né? Porque realmente é uma referência ao seu pai, que legal. E é uma questão assim, a família Gracie, a gente sabe da união e de tudo que eles construíram no Brasil. Salvo engano, aqui em São Paulo, se eu não me engano, ali na zona oeste, tem uma academia que eu já passei em frente também. Sempre fico curioso, eu vejo o nome lá e falo, poxa, um dia eu queria passar aqui, porque eles são conhecidos, tem uma história muito legal, muito bonita. Deixa eu voltar aqui com o Fernando Quick. Ô, Fernando, fala da gênese desse trabalho seu aí em Sorocaba, mas primeiro eu queria saber da sua história. Como é que foi a sua paixão pelo jiu-jitsu? Então, muito novo, a gente fazia o quê? A gente se reunia e fazia uns combates, tipo de uma brincadeira ali, né? Terminava o serviço, tudo, e a gente começava a fazer uns combates. Então o pessoal, uns treinava Kung Fu, outros treinava Karatê. E nessa época aí eu pesava 56 quilos. Eu tinha acho que 16, 17 anos. E aconteceu que eu fui conhecer o jiu-jitsu. Quando eu conheci, que é aquilo que o mestre estava falando, o mestre Otávio aí, você também comentou, é a diferença do mais fraco vence o mais forte. São articulações com pouca força, né? Então, e eu conheci, naqueles combates que o pessoal fazia, e eu comecei a treinar, eu percebi o quê? Percebi que o pessoal dava soco, dava chute, até machucava um ou outro. E quando eu aprendi o jiu-jitsu, eu entendi, foi uma arte suave mesmo, porque ali você aprende a proteger a pessoa que está lutando com você. Porque o que acontece? Qualquer tipo de articulação sua ali, que prende ali o braço ali, um omoplata, um armlock, um triângulo, chega na pressão, a gente bate e a pessoa solta, né? A pessoa solta você. Então eu aprendi que o jiu-jitsu, além de ser uma arte suave, é a melhor defesa pessoal do mundo, reconhecida, né? Principalmente pelo Rickson, que teve 470 lutas, 470 vitórias em todas as modalidades. Foi perguntado para ele, né? Mas o que você queria provar? Ele falou, quero provar que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo, porque ninguém venceu, né? E foi aí, através dessa figura aí, né, do mestre Rickson, né, comecei a assistir os vídeos, tudo, e comecei a treinar. Comecei a treinar com o pessoal, treinei em várias academias, porque comecei a puxar o treino cedo, porque o pessoal saía da academia, ficava um pouco perdido, eu falei, onde eu vou agora? Então eu treinei com vários professores, mas todas as academias que eu fui muito bem recebido e entendi que ali é uma família, E você cria um vínculo de amizade muito forte, né? E aí, em 2016, eu fui conhecer o projeto, o Mão de Aço. Foi logo no começo, que eu dou uma força lá, faço tudo que eu posso, sou voluntário, sou vice-presidente, né, do projeto. E passou mais de 500 crianças ali com a gente. E a gente faz uma diferença hoje na vida dessas crianças,
Porque muitas crianças não têm condições de fazer uma aula de jiu-jitsu, que o valor é de 150 a 250 reais, né? O valor de uma mensalidade aqui em Sorocaba, né? E a gente viu essa obrigação nossa aí, né? De ajudar essas crianças, né? De ir na periferia, ver aquelas crianças de 5 anos começar a treinar, que é muito difícil, né? Começar com essa idade de 5 anos, né? E eu achei muito legal, gostei, me identifiquei, depois de ter treinado Kung Fu, Karatê, o Jiu-Jitsu, eu me identifiquei, até hoje. Nossa, que legal. Como é, o projeto chama, então, Pulmão de Aço, né? O Pulmões de Aço, e como é que faz para participar? Então, o que acontece? A criança vai lá, né? Nós temos um formulário para a criança preencher, para a mãe da criança preencher, né? Nós temos hoje, graças a Deus, né? Nós temos a psicóloga lá, também que nos ajuda lá, tem professora também que vai lá para ajudar as crianças, né? Que a demanda é grande lá, né? No projeto, né? E é feita uma avaliação com a criança, se ela tem problema, né? Porque tem criança lá com TDAH, tem criança que vem lá muito tímida, então é feita uma avaliação, né? Preenchido um formulário, né? Com as mães, com os pais, com certeza, né? Para que não haja nenhum problema, né? E a criança começa a treinar lá, ela começa a aprender o básico, ela começa a se interagir com as outras crianças, e tem sido um sucesso, viu? Graças a Deus lá, nós temos muitas histórias lá, e tem sido um sucesso com essas crianças aí. Inclusive, tem um rapaz lá nosso, o Jonathan Leal, né? Participou dos campeonatos de armadores aí, né? De Vale Tudo, participou em Salto Pirapora, tá ganhando em São Miguel Arcanjo, e está lutando aí para entrar no profissional. É um cara que veio de Capão Bonito, conheci ele no posto de gasolina, e hoje é um faixa preta nosso lá, né, do projeto, já veio de outra equipe, né, graduado de Capão Bonito, e hoje está com a gente lá, entre eles outras pessoas. E nós estamos expandindo esse projeto. Não tem só na sede na Nova Sorocaba, né? Tem em outros bairros também, tem lá no condomínio, lá no Carandá, no Altos de Ipanema. Esse projeto está expandindo, né? Que legal, que legal. Bom, vamos voltar aqui então com o mestre Otávio de Almeida Júnior, que é presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Mestre, eu queria que você falasse um pouco da federação também, porque nós temos aqui a questão do aspecto social, depois você pode ficar à vontade para falar também, mas tem aqueles também que querem ser federados e que querem subir digamos, nessa carreira dentro do esporte, né? O que você indica para esse jovem que quer começar, tem uma idade, enfim, como é que ele começa? Jeremias, a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, entidade da qual foi fundada por mim mesmo, é a entidade que regula e normatiza o esporte. Você bem sabe que tudo aquilo que cresce de forma muito rápida, lamentavelmente, traz um sem fim de problemas, né? Então, é bastante complicado hoje você dirigir um esporte que tem no meio, né, um monte de gente querendo entrar sem condição de entrar. A federação, ela tem por obrigação, né, normatizar. E o que quer dizer normatizar? É buscar realmente quem é quem. Você, kimono e faixa, você compra em toda e qualquer loja de esportes. E hoje, em razão do crescimento do jiu-jitsu, você encontra mais ainda. Até em supermercado você compra a faixa. Agora, amarrar uma faixa na cintura, numa academia que tenha registro na Federação Paulista de Jiu-Jitsu, é um ato de coragem e é um ato de respeito à arte marcial. Para que um atleta hoje faça parte do quadro da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, ela primeiro precisa treinar numa academia que tenha pedigree. O que é pedigree? É um professor devidamente reconhecido pela federação e graduado com reconhecimento pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Ou seja, hoje,
todo professor que ostenta na sua academia um certificado de registro da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, né, ele realmente tem um histórico de jiu-jitsu. Você sabe que, em razão da Lei Pelé e da Lei Zico, lamentavelmente, hoje, qualquer um pode abrir e fundar uma federação. Não necessariamente o presidente ou os integrantes dessa federação precisam ser da arte marcial. Eles podem ser empresários. E, lamentavelmente, isso acaba criando um sem fim de piratas dentro do esporte. Compreende o que eu estou tentando te passar, não? Sim, completamente. Inclusive, eu estou olhando aqui o site da... Veja se é esse mesmo. É o www.fpjjcompetidor.com.br. Pelo menos foi o que me direcionou aqui. Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E aqui tem os campeonatos. Se você rolar a tela para baixo, você vai ver que ali tem uma relação de academias filiadas à Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Dentro de um universo que você mesmo, quando abriu o programa disso, de 2,5 milhões de praticantes, né, nós temos em torno de 50 a 60 mil federados. Você tem ideia do que tem de pirata no meio ou não? Pois é, nesse universo de 2,5 milhões precisa ter, porque essa organização traz traz benefício para todas as partes, inclusive para você, por exemplo, nós temos aqui uma comissão na casa que trata desse tema, quando você vai organizar um campeonato, né, então você pode ter um patrocínio, eu acho que é bom para o atleta e é bom para estar federado, é como um sindicato, né? Você tem uma participação, uma entidade que olha por você e que traça as regras, né? Porque daí tudo fica mais organizado, inclusive para o público, né? Que vai assistir e tudo mais. Eu acho que a federação faz parte desse sistema todo, inclusive para beneficiar o atleta e até o telespectador que vai assistir, enfim, porque hoje é muito televisionado e é um esporte que envolve aí, isso é muito bom, envolve grandes recursos, grandes plateias e graças ao trabalho desenvolvido no Brasil. Bom, mas quem quer começar então, como é que ele pode, mestre, começar? O que você diz para esse jovem, para essa menina, para esse menino? Primeiro começar com uma academia que como você disse, cadastrada, que tem pedigree, e depois, o que você mais pode dizer para esse jovem, para ele perseguir passo a passo, porque não é fácil ser esportista no Brasil, né? Uma vez você estando num ambiente de confiança, num ambiente que realmente é saudável para a prática de esportes, né, você vai ter toda a orientação correta de como crescer dentro desse esporte, né? A gente assiste todos os dias na televisão moças que vão procurar uma cirurgia plástica e muitas das vezes acabam encontrando um picareta no mercado, né, e acabam até mesmo chegando a óbito por conta de uma escolha errada. O jiu-jitsu é uma luta corpo a corpo, é uma luta que exige do praticante, né, bastante conhecimento, porque a gente está trabalhando com um único material que não tem reposição técnica, que é o nosso corpo. Eu não entro na farmácia e compro um braço. Eu não entro na farmácia e compro um pé. E ali nós estamos toda hora esticando o braço do nosso adversário, aplicando uma chave de pé no nosso adversário. Se não houver consciência em cima daquilo que a gente está fazendo, fatalmente nós teremos sequelas muito grandes ali para frente. É difícil trabalhar numa federação, é difícil trabalhar num país onde o próprio presidente da República não precisa de curso universitário para presidir um país. Entende o que eu estou tentando te dizer? Eu entendo perfeitamente o que você disse. Eu estava, inclusive, vendo mais aqui sobre o site e a gente vai voltar aqui, inclusive, porque tem toda a área do atleta para que a pessoa possa se filiar. Deixa eu voltar aqui com o Fernando Quick. Ô, Fernando, você falava que começou em Sorocaba e você contou um pouco da sua história. Agora, eu gostaria que você
já explicou como que a criança pode participar. Como é que vocês sobrevivem? Sim. Tem alguma parceria com a prefeitura? Porque vocês acabam bancando ali professores, né? Não sei, eventualmente tem uma certa alimentação, né? Acho que às vezes a criança sai da escola ou o jovem adolescente vai para o projeto. Como é que funciona? Ou se tem voluntários, quem pode ajudar? Sim, lá quem ajuda o projeto são nós mesmos. E não tem fins lucrativos. Hoje, acho que faz o quê? 3 meses, o projeto cobra uma taxa, né? Das crianças, tá? Cobra uma taxa das mães, tudo. Essas crianças, quem pode pagar? Porque o que acontece? A verdade, muita gente é contra o projeto social. Além de eu treinar em outra academia particular, né? E eu ajudo e treino lá no projeto. Tem muita criança que não tem condições nenhuma. Não tem condições de pagar a mensalidade, né? Por isso que existem hoje os projetos, né? E uma coisa que o mestre Otávio não citou, mas eu acho que ele deve saber com certeza, antigamente a gente não tinha condições de participar de campeonato, é muito caro, né? Eu vejo pelos outros jovens. Hoje a CBJJ, hoje a inscrição está mais em conta. E a pessoa pode lutar. Se a pessoa mandar o diploma lá, mandar o diploma da faixa e pagar a inscrição, eles liberaram para a pessoa lutar. Se ele tiver, não tem campeonatos que não precisa ser federado pela Federação CBJJ. Certo. Assim, é os meninos que lutaram. Eles mandam o diploma da faixa, paga a sua inscrição e pode lutar o campeonato, desde que o professor dele seja responsável por ele e manda e assine o protocolo. Muito bem, muito bem. Mestre, eu estou vendo aqui no site, tem um calendário de competições 2024, né? Copa Grandes Mestres, etapa do Circuito Paulista sem kimono, etapa do Circuito Paulista em Barueri, São Paulo, outras aqui em Barueri e outras aqui com datas a confirmar. Já tem um calendário amplo aqui, tem muita coisa em Barueri acontecendo, né, mestre Otávio? Eu diria para você que hoje Barueri é a meca do jiu-jitsu paulista, por que não dizer brasileiro? Eu arrisco a dizer brasileiro, porque nós organizamos o Campeonato Brasileiro. É um campeonato que o último, o ano passado, teve a participação de 9.000 atletas. Lamentavelmente, São Paulo não tem um ginásio do porte de Barueri que comporta um evento com 9.000 atletas. É uma semana inteira, de domingo a domingo, de participantes, 1.000 participantes por dia. É um número exorbitante, é um número infinitamente impossível, quase que de administrar. Mas você, por aí, tem ideia da grandeza que hoje o jiu-jitsu está, né? E o jiu-jitsu promove. Não é brincadeira. E Barueri nos dá todo o suporte para que a gente possa fazer um evento de qualidade, um evento com toda a estrutura, aonde o atleta entra e sai satisfeito de ter competido. Muito legal. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho, mas acho que ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui para o mestre Otávio de Almeida Júnior, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que está explicando aqui para a gente que Barueri, aqui pertinho da capital paulista, tem muito evento bacana, então se você é da capital ou de Barueri, aproveite. Para você chegar, mestre, para competir, por exemplo, aqui, deixa eu pegar, Copa Grandes Mestres e por aí vai. Quanto tempo desde pegar o kimonozinho dele pela primeira vez, até chegar a participar de uma Copa Grandes Mestres como essa, ou outro grande competição? O jiu-jitsu divide os atletas em categorias de faixa, peso e idade. Ou seja, cada faixa tem 10 pesos diferentes. E nesses pesos, a gente tem ali atletas divididos de maneira que a gente conheça o campeão de cada categoria de faixa e cada categoria de peso. Então, por isso, os números do jiu-jitsu são gigantescos, né? Nós temos desde faixa branca até o faixa preta competindo
em 10 categorias de peso: galo, pluma, pena, leve, médio, meio pesado, pesado, super pesado e pesadíssimo, que é uma categoria acima de. Em cada faixa. Por essa razão, nós agregamos um número gigantesco de atletas, né? Que bacana. A Lesp em Pauta vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre esse projeto social em Sorocaba, Pulmão de Aço, muito bacana, lá do Fernando. E também vamos falar mais aqui sobre a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que está organizando um calendário muito bacana durante todo o ano. Se o seu filho, se a sua filha, se você que está nos acompanhando quer ingressar, a gente está dando as dicas aqui, as orientações, para que você participe e ingresse num dos esportes mais conhecidos no mundo e que o Brasil é uma referência. E tem muita coisa bacana ainda para a gente falar no segundo bloco, eu te espero. Olá, estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre jiu-jitsu, um dos esportes mais praticados no Brasil e que o Brasil ajudou a levar para o mundo todo e que tem muita coisa boa de reflexo na nossa juventude, para meninos, meninas, né, adolescentes, enfim. E a gente vai mostrar para você agora um depoimento do deputado Vitão do Cachorrão, que é do Republicanos, e ele é lá de Sorocaba, e o deputado trabalha com muitas áreas sociais e ele vai falar um pouquinho desse projeto aí em relação ao jiu-jitsu. Vamos acompanhar? O povo Vitão do Cachorrão, deputado que veio da periferia de Sorocaba, mas eu quero falar aqui da importância do jiu-jitsu e do esporte em todas as escolas estaduais, e a gente está lutando para que isso aconteça em todos os municípios. Quero citar um exemplo bacana de Sorocaba, em nome do Quick, Fernando Quick, que é um líder comunitário lá, que trabalha junto, que está lá no Pulmão de Aço. Mandar um abraço para todos do Pulmão de Aço também, que tem um projeto na periferia, onde as crianças não têm condições de pagar uma mensalidade, e mesmo assim as crianças treinam e se tornam campeão no esporte e campeão na vida também. Então quero agradecer aqui o Pulmão de Aço, quero agradecer o Fernando Quick, mandar um abraço para o Fábio Maldonado, o Caipira de Aço, que lutou em MMA, que saiu ali do Jardim Zumira por causa do esporte. Então o esporte é vida, o esporte é saúde. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do Vitão do Cachorrão. Um abraço nosso também aqui, deputado, que sempre está participando aqui dos eventos, inclusive da Comissão de Esportes. Ô, Fernando, me fala uma coisa, aqui em São Paulo eu conheço bem a periferia e eu vi assim, por exemplo, eu sempre cito a Avenida São Miguel aqui em São Paulo, na Zona Leste, né? Andava quilômetros e falava, puxa vida, né? Muita casa, muito adensamento e a gente via pouca oportunidade de esporte. E a gente vê como o esporte ele pode transformar vidas. Você já está aí, acho que quase uma década junto a esse projeto. O que você já viu de vidas transformadas aí? Puxa pela memória alguma criança, algum adolescente que, sei lá, você viu que achou que conseguiu transformar por meio do esporte. Olha, tinha um rapaz que chegou a cabeça baixa, uma doença muito conhecida para nós, a depressão. E hoje esse rapaz está bem, está trabalhando, está treinando bastante, por isso que eu falo que esse esporte, o jiu-jitsu, ele transforma os jovens. Transforma. Esse caso aí, ele chegou com a cabeça baixa, nem falava com ninguém. Hoje ele está treinando, está trabalhando, está até namorando, e eu vejo isso, eu fico muito isso daí que é gratificante para a gente. Você dorme até mais gostoso de saber que a pessoa está firme, que a pessoa tá trabalhando. Você olha lá a foto e vê que a pessoa está lá, de onde ela veio, como que ela veio, né? Isso é outro exemplo também, né? Tinha um cara lá que, a vida dele, falar a verdade para você mesmo, estava de cabeça para baixo. Hoje também restaurou através, primeiramente Deus, né? Mas através do esporte, esse cara hoje está restaurado, não usa mais droga, está cuidando da família. Então, para nós, é muito gratificante.
muito gratificante saber que através do esporte transformou uma vida. Que legal, que bacana. Ô mestre, os eventos que vocês fazem, aí, a gente falava no primeiro bloco aí da Ibarueri, eu estou vendo aqui umas fotos, não consigo mostrar para vocês agora, mas a quantidade de gente que vai assistir esses embates, essas lutas, por que você acha que atrai tanta gente assim? É um esporte bacana que no Brasil a gente vê tanto falar de futebol, né? E o jiu-jitsu conseguiu movimentar as pessoas, né? Não sei se em relação ao patrocinador, o pessoal sempre reclama, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que o jiu-jitsu consegue ser um imã aí para atrair as pessoas para curtir esse esporte. Às vezes não pratica, mas curte, gosta, né? Ô Jeremias, eu tenho na minha cabeça, até mesmo em conversa com todos os praticantes, que o jiu-jitsu, depois do futebol, é o esporte mais emocionante e o esporte que mais agrega público, porque é do ser humano a competição, é do ser humano provar que ele é melhor do que o outro. Tudo na vida do ser humano é competição. Se você pensar que o jiu-jitsu é um esporte corpo a corpo, a gente se utiliza de chaves de alavanca, de posições estratégicas, de combate corpo a corpo. A competição é ferrenha, a competição é muito, mas é muito emocionante. Então, realmente, nos nossos eventos, a gente tem sempre um público muito grande. E nós nos aproveitamos dessa situação e implantamos aí a nossa obrigação social, porque a entrada do ginásio é cobrado 1 quilo de alimento não perecível. Para você ter uma ideia, o ano passado nós deixamos ao Fundo de Solidariedade de Barueri 25 toneladas de alimento. Eu me lembro perfeitamente, alguns anos atrás, eu vi uma matéria gigantesca na Rede Globo que o saldo da Fórmula 1 havia sido de 1 tonelada de alimento deixado lá em Interlagos. O jiu-jitsu nunca deixa, por evento, menos de 2, 3, 4 toneladas de alimento. Eu nunca vi a Rede Globo publicar uma linha ou uma palavra sequer do nosso gesto de solidariedade. É um negócio apaixonante, é um retorno social bastante grande. Que legal. Eu estou vendo aqui, ó, o pessoal me passou um pouco dos benefícios que eu queria que vocês dois comentassem sobre esse esporte. Eu já fiz algumas matérias aqui, por exemplo, sobre judô, e eu fiquei impressionado como ele muda quem começa a praticar em relação à disciplina. As mães e os pais falam, nossa, meu filho é outra pessoa, não reconheço depois que ele vem da aula, né? Eu queria saber se no jiu-jitsu é assim também, porque me passaram algumas questões aqui, ó. Igualdade, confiança, respeito e união são alguns pilares aqui do que quem começa a praticar jiu-jitsu. Então, começando aqui pelo mestre Otávio, o que você destaca? É a disciplina, é o senso de igualdade, é o senso de confiança, de respeito? O que o jiu-jitsu traz para o praticante desse esporte? Eu, particularmente, sou suspeito para falar desse assunto, porque eu sou filho de um educador. O papai implantou uma metodologia dentro do jiu-jitsu, aonde, para que o atleta ou para que o aluno seguisse a carreira dele de kimono, ele precisaria mostrar um retorno social muito importante. Ou seja, nota de escola, sem nota boa não tinha troca de faixa. Comportamento dentro de casa, alimentação saudável, comportamento social e outros afins eram matérias obrigatórias durante a aula em que o papai dava e, principalmente, a cobrança da disciplina dentro da regra que o jiu-jitsu impõe. Se você não se adaptar a uma regra social saudável, você não consegue praticar jiu-jitsu. Dentro de uma academia, onde o professor é uma pessoa tarimbada para isso,
a criança só vai ter benefício. Uma das regras fundamentais do jiu-jitsu é o cumprimento. Hoje, na rua, se você cumprimenta uma pessoa aleatoriamente, provavelmente você vai ser taxado de louco, né? Qualquer pessoa que você cruzar e falar bom dia, essa pessoa nem te responde. Dentro da academia, ou mesmo dentro da sociedade, os alunos não têm vergonha de serem felizes e de serem educados. Palavras como por favor, muito obrigado, pois não, sim senhor, sim senhora, são palavras que são cobradas em todas as aulas e é matéria obrigatória dentro do tatame. Que bacana, né? O Fernando Quick, acho que os professores agradecem também, né? Quando você começa a colocar um pouco de disciplina, porque o jovem, se ele bem orientado, ele aprende a disciplina, né? Agora, se ele está num ambiente totalmente sem regra, sem horário, né? Eu sempre cito, por exemplo, eu me lembro quando eu tinha 14 anos, fui estudar no Senai, saí de um ritmo que era assim, não, aqui você chegou atrasado, você não entra. Você vai para a sala do professor, o professor não vai para a sua sala, o professor tem a sala dele. Então, era muita regra e muita disciplina, mas uma semana, tinha que tomar banho depois das aulas, naquela época de educação física, nosso querido professor dizia assim, a gente dizia, é água gelada. Ele falava, gelada não, água fria, tinha que tomar banho para ir para a sala. E a gente se acostumava, né? Então, eu acho que a transformação em relação à disciplina deve ser muito grande, né, para esses jovens. Fernando. Muito, Jeremias. E eu falo uma coisa para você, principalmente a higiene. Então, o que acontece? Tem muitas crianças que elas vão lá, elas conhecem, elas veem as regras, e tem crianças que elas não ficam. Não sei, porque eu não sei como que é na casa, né? A gente não sabe como que é a educação. Mas, infelizmente, tem muitas crianças que passaram por nós, elas não ficam, porque existem as regras, tem que cumprimentar o tatame para entrar, tem higiene, ter o kimoninho limpo, entendeu? A gente fala para as crianças ir bem na escola, né? Tem um pessoal que trabalha com nós lá, que nos ajuda social lá, nos ajuda e passa para eles, né? E nós somos um pouco rígidos nessa parte, principalmente da higiene e da limpeza, né? Porque o que acontece no tatame? Pode pegar bactéria, né? Então tem tudo isso. Não é fácil, né? O cabelo da gente até cai, né? Mas é muita criança, então tem que ter todo um trabalho. É complicado. E outra coisa também, não é todo mundo que pratica jiu-jitsu, que luta jiu-jitsu, que é até campeão, e o mestre com certeza sabe isso, né? Não tem como o cara ser professor. Não é todo mundo que é professor, né? Muitas vezes o cara luta, o cara é campeão, mas o cara não é o cara para dar aula. Ele não tem o dom para dar aula para as crianças. Né? Eu estava lendo sobre isso, né? Conquistar as crianças. Porque a criança ali, tem muita criança que vem para nós ali com muita história, né? Tem criança, vou ser sincero para você, tem criança pequena lá, uma ou outra criança que a gente já foi na casa, a gente não conseguiu falar com os pais. E a criança está lá. É muita história, né? Até uma certa alimentação a gente dá, tem vez para as crianças, né? Porque é um trabalho assim, bem na periferia mesmo, né? Pessoas que precisam, né? E aquela hora eu peguei a medalha, não era só para mostrar, não. É que tem uma história aqui, até falar para o mestre Otávio, eu fiz faculdade na Unip, na Universidade Paulista. E a faculdade da Unip, eu falei para eles, viu? Por que vocês não fazem um campeonato interno aí, com todos o pessoal da faculdade que luta, né? Eu tinha comentado com eles, né? Não é que fizeram mesmo. E eu fui lá no bairro Paraíso, até não sei se dá para absorver aí, ó. Essa medalha que eu peguei em segundo lugar, porque inclusive o rapaz que lutou comigo, que eu perdi para ele, era da AOA. Ele era da AOA, ele era faixa em 2007. Ele era da AOA, nós treinávamos na mesma sala, né? Ele tinha amizade ali, mas era faixa azul com 2 graus. E eu perdi, não sei se foi uma vantagem ou um ponto lá. Mas foi muito legal isso aí, da faculdade, sabe? E nós ganhamos aquele aperto que era para pagar a faculdade, porque não é só a faculdade, né? É a faculdade, é o transporte. Naquele aperto lá eu ganhei uma mensalidade. O primeiro e segundo lugar ganhava uma mensalidade. Eu achei legal. Não foi o campeonato, né, mestre? Da CBJJ, mas foi uma coisa interna que foi legal.
todo mundo da sala se identificou, né? Viu nós lá lutando, né? Porque o jiu-jitsu tem uma história, né? Eu achei muito legal. Que Por isso que eu bacana. peguei. Eu ia mostrar para o senhor, né? Essa aqui é da Unip. Eu ia comentar, né? Por isso que eu peguei a medalha, para falar da história dela, né? Que Que bom, legal. parabéns. Mestre, é bom ver iniciativas voltadas Brasil afora, né? Agora, uma curiosidade, viu, mestre Otávio, que ele estava falando ali que ele fez uma luta, né, e que ele perdeu e tal, né? O senhor falou de competitividade, e é verdade, a competitividade é uma coisa boa, né? E ela, como o senhor disse, é intrínseca ao ser humano. Ao mesmo tempo, existe o respeito. A gente vê nesses tatame ali, às vezes não sei se no jiu-jitsu tem essa questão, às vezes, até de provocar o outro assim, mas depois tem um respeito, né? Depois sai dali e conversa, né? É por aí mesmo? Porque às vezes o telespectador não entende essa questão do momento da competição e do momento do respeito e da amizade. Jeremias, lamentavelmente você sabe que a globalização acabou nos trazendo um sem fim de problemas, né? Hoje, infelizmente, quem está mais tatuado parece que se sobressai em detrimento daqueles que não têm tatuagem, né? Aqueles que gritam mais alto parece que às vezes se sobressaem mais do que aqueles que não gritam, né? Então essa firula, a gente chama de firula, daquele que entra no tatame e provoca rixa e provoca, vamos dizer assim, um comportamento ruim que não faz parte do comportamento de ética esportiva, né? Dentro do tatame ele é mal visto. Mas, infelizmente, em razão dos grandes problemas sociais que nós vivemos, a gente tem sim infiltrado no meio dos atletas figuras que, lamentavelmente, acabam até muitas das vezes perdendo a luta por desclassificação por conta de comportamento social. Interessante isso que o senhor falou, até porque, conforme o próprio deputado disse, que é um das ideias dele de levar o jiu-jitsu para as escolas, né? Eu me lembro de quando criança só tinha futebol, né? Então, assim, quem jogava futebol jogava, quem não jogava ficava parado ali esperando o time jogar e acabou, né? Quanto mais modalidades você tiver, melhor. Então, acho que é uma ideia muito interessante e isso nas periferias, então, é sensacional. Ô, Fernando, queria nesse aspecto voltar com você. O que você acha dessa ideia de levar para as escolas, de ter mais projetos como o seu? E se você sonha de um dia, você já tem uma expertise aí de muitos anos, de repente poder ensinar outras instituições, seja aí na sua cidade de Sorocaba, seja um projeto que vá para outras cidades, né? Se você tem essa ideia ou se do jeito que você está fazendo, no tamanho que você está fazendo, está legal, né? Conta aí dos seus sonhos para a gente aí, para ampliar o seu projeto. Então, nós queríamos o quê? A gente já foi nas escolas, sim. Só que é assim, né? Existem os projetos aqui, né? É que nem você falou, o que acontece? O projeto, ele precisa ser feito uma associação, um estatuto, para que esse projeto consiga kimono, transporte, entendeu? Uma estrutura. A gente fazendo isso daí e conseguindo uma estrutura, a gente consegue avançar. Porque falta muito pouco, né? Falta muito pouco para a gente, eu digo assim, para as pessoas poderem trabalhar. Não tem só o nosso, né? Eu acho muito bonito quando eu vou visitar os projetos aqui, que é o mesmo trabalho nosso, é o mesmo jeito nosso, eu acho muito bonito. Na periferia, as crianças educadas, kimono limpo, cumprimentando o professor. Eu acho muito bonito isso aí, levar isso daí. E não é fácil, né? Levar isso aí sem fins lucrativos. E o que acontece? Então, nosso sonho é levar esse projeto e aonde eles não conseguem pagar mesmo, e levar esse projeto nos outros bairros, e principalmente nas escolas, né? A gente faz escola, a gente tem um tempinho que a gente não vai na escola, mas a gente dá uma apresentação, fala sobre o jiu-jitsu, né? E outra coisa também, que eu acho que ninguém falou sobre esse assunto aí, é até interessante você perguntar para o mestre Otávio, o conhecimento dele, ele pode até falar para nós, né? Por que o jiu-jitsu não é olímpico? Qual a circunstância, qual a dificuldade do jiu-jitsu, que é uma arte milenar, não ser olímpico?
Vou passar essa pergunta aí para o mestre, vamos ver se ele responde para a gente. Passa sim. Olha, tem algumas vertentes aí que explicam o fato do jiu-jitsu não ser olímpico. Primeiro, o jiu-jitsu é uma luta sem plástica alguma. Quem está do lado de fora dificilmente consegue interpretar aquilo que está acontecendo realmente dentro da luta. Ou seja, a falta de plástica é ruim para nós. Segundo, uma luta de faixa preta tem o tempo de 10 minutos. Qual é a instituição que vai colocar uma luta de 10 minutos no ar sem entender o que está acontecendo lá dentro? E terceiro, é um esporte relativamente novo. Então ainda não tem federação em todos os países, não tem federação instalada em diversos municípios que o estatuto da Comissão Olímpica exige. Então, eu acredito que o jiu-jitsu vá sim ser olímpico, mas não dentro das regras atuais. Quando fizerem mudanças drásticas, que vai, inclusive, descaracterizar o jiu-jitsu que a gente pratica. Muito bem, o programa está chegando ao final, mas eu queria pedir ao mestre Otávio de Almeida Júnior, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, para as suas palavras finais, especialmente para as academias e para quem quer praticar jiu-jitsu. O senhor marcou bem a importância de se filiar, é um valor até relativamente barato. E quais os benefícios ao se filiar, seja uma academia, mestre, ou seja um praticante, por favor, e as outras considerações que o senhor achar importante. Jeremias, primeiro eu quero agradecer imensamente a iniciativa da Alesp em promover esse encontro. Eu acho sensacional e acho muito produtivo difundir essa arte marcial que vem crescendo da maneira como vem crescendo. Volto a insistir, aqueles que quiserem vir a praticar jiu-jitsu, procurem sempre uma academia filiada à Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Esta é uma preocupação a menos que você vai ter com relação à qualidade do ambiente que você está frequentando. Quando você tem ali um certificado da Federação Paulista pendurado na parede dessa academia, isso significa que essa academia foi controlada e foi triada, ou seja, o professor tem origem, o professor tem história dentro da arte marcial. Não é um franco-atirador que simplesmente abriu uma academia e saiu dando aula, o que lamentavelmente a legislação atual permite. Qualquer dono de padaria, qualquer dono de açougue pode abrir uma academia de jiu-jitsu. A legislação permite. Ou seja, se você não for buscar os seus interesses em saber quem é o professor que está ministrando aula em cima daquilo que você vive e respira, que é o seu corpo. Se você não se preocupar com isso, eu não sei o que falar para você. Eu garanto para você que se ali tiver o selo de qualidade da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, você será bem atendido. E se você não for, entre em contato com a federação, que a federação vai ter o maior prazer em te dar guarida para a gente tentar resolver o problema que você encontrou. Muito obrigado, Jeremias. Estou sempre à disposição naquilo que for em detrimento do esporte. Será ótimo eu ter sua presença outras vezes aqui e, se possível, presencialmente também, mas online já dá para tirar todas as dúvidas, mas a casa aqui fica aberta ao mestre Otávio de Almeida Júnior, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que organiza as competições no estado de São Paulo, tem o trabalho de padronização das regras, o desenvolvimento de atletas, enfim. Então, vale a pena você entrar lá no site e dar uma conferida, tá bom? Fernando Quick, obrigado pela sua presença, com o seu recado final aí. Quem quer ajudar, não sei se tem um telefone, um e-mail, se vocês estão na rede social, mas principalmente se uma empresa quer patrocinar, porque vocês precisam de kimono, alimento, pagar aluguel do lugar onde vocês estão, então aproveita para divulgar, por favor. Sim.
Então, Jeremias, quero agradecer vocês aí, primeiramente a Deus, né? E agradecer vocês por essa oportunidade para falar sobre o jiu-jitsu, né? Que é uma arte muito importante, que o mestre está coberto de razão, né? Tem que ser da federação, sim, tem que ter regra, né? Tem que ter disciplina, né? E eu quero falar aí o nosso telefone, é o 11 9 6640 8705, transformando os jovens. E estamos aqui porque gostamos do jiu-jitsu, né? Não é uma coisa para assustar ninguém, não, é uma arte suave mesmo. Estamos lá para ensinar, estamos para aprender e estamos para ajudar, porque o nosso futuro e o futuro é as crianças, né? Obrigado. Que legal, que legal. Se você é um empresário aí da região de Sorocaba, né? Aproveite, vai lá, faça uma visita, porque não tem coisa melhor do que você poder ajudar alguém da sua cidade, da sua comunidade, porque serão os filhos deles, os netos deles, que vão trabalhar nas empresas que você tem, que vão estar socialmente envolvidos com as nossas famílias. Então, vale a pena, a gente sempre incentiva ir lá conhecer esses projetos. É um papel social que a Alesp faz aqui também. Obrigado pela sua companhia. Mande as suas sugestões. Hoje a gente falou de esporte, jiu-jitsu, uma coisa que a gente adora falar. Mande a sua sugestão que a gente fala mais aqui, traz sempre o tema que você quer, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, aos nossos telespectadores e a vocês também, especialistas que vieram tirar nossas dúvidas. Até a próxima edição.